Eu sei que você acha muito desafiador estudar a legislação interna do órgão, mas eu adoro um desafio e por isso vou entrar nessa com você. Meu nome é Carolina Galbert, eu sou mentora para concursos desde 2018, já fui 5 vezes aprovada no TJ Santa Catarina. No último tribunal aí que teve em 2020 e 2021 foi uma centena de mentorados aprovados. E agora eu tô aqui para você pra gente desvendar a legislação interna. Hoje eu escolhi para o nosso vídeo o regimento interno. Então eu vou dar uma dica aqui para você de como fazer um estudo super maroto de uma concurseira experiente para que você perceba assim como é gostoso estudar essa legislação. Normalmente eu vou recomendar que você estude as legislações já cortadas. Sabe aquela coisa que foi revogada, que foi mudada, alterada? Normalmente eu gosto de estudar essas legislações mais limpas possível, né? Mas, nesse momento agora, o pulo do gato vai ser o contrário. Eu vou pegar o regimento interno com vocês e a gente vai procurar vamos pontuar algumas novidades aqui que foram alteradas. Então, recentemente alteradas podem ser recentemente cobradas, podem ser novidades aí para nossa prova, né? Então vamos nessa, vamos pegar aqui essa tela e dar uma olhada nesse regimento interno juntos. Então vamos lá juntos, tá? Então aqui eu tô com um arquivo do regimento interno de dezembro de 2018, mas aqui ele tá já no arquivo do novo regimento interno, tirado da página do TJ mesmo. Então vamos lá. O antigo regimento interno de 82, tararau, não vou ler isso aqui, não tô a fim de ver essa história toda. Na sequência, os desembargadores, não é o fato do nosso estudo hoje, tá? Então, pula isso aqui. A gente tem aqui, ó, 234 páginas, tá? Mas eu quero ir aqui no que eu tava fuçando nesse regimento. Gente, eu tendo a achar que os artigos iniciais são bem cobrados. Então, assim, não dá para pular essa parte inicial aqui. Composição. São órgãos do Tribunal de Justiça. O Tribunal Pleno, o órgão especial, a seção criminal. O que mais? Os grupos da Câmara de Direito Civil, Direito Comercial, do Direito Público, do Direito Criminal, as câmaras do Direito Civil, as câmaras do Direito Comercial, as comissões. Então aqui é um artigo que é básico e super importante, sim. Você precisa saber, né? Os 3 primeiros tá simples, né? Tribunal Pleno, órgão especial, seção criminal, fechou. Agora, os outros 3 artigos, a gente precisa, assim, decorar. Então, são grupos de câmara, são câmaras de direito e são comissões, conselhos e órgãos administrativos criados nessa estrutura do Poder Judiciário. Então, são grupos de câmara de direito e as comissões, conselhos e órgãos administrativos. Então, agora vamos ver aqui. Grupo de câmara de direito civil, direito comercial, direito público e direito criminal. Câmaras de direito civil, direito comercial, de direito público, criminal. As câmaras especiais e a Câmara de Recurso Delegado. Então, aqui eu estou fazendo com você uma repetição justamente para a gente decorar isso. Mas não era esse o ponto do vídeo hoje, não. Quero ver aqui outras coisas. Mas aqui, quando eu vejo os artigos, eu fico assim, meu Deus, com que vontade de estudar. Calma, que um dia você vai chegar nessa vibe também. Então, assim, ó, tô vendo os artigos aqui, já tô louca para estudar contigo. Como é que funciona eleição, posse. Essa parte aqui é importante, pode cair na tua prova sim. Mas o pulo do gato que eu quero te passar hoje é o seguinte. Tivemos aqui umas alterações de 2023. Então, aqui temos TJ número 23, de 5 de abril de 2023. Mais ou menos um ano atrás, tivemos umas alterações aí no regimento interno que podem ser cobradas. Então, vamos ver aqui o que alterou nesse artigo 10? Os desembargadores eleitos tomarão posse em sessão solene na primeira semana do mês de fevereiro do ano seguinte ao da eleição. Estou lendo meio pausado porque eu estou lendo em cima e embaixo ao mesmo tempo. Em dia e hora fixados na sessão em que se realizar a eleição. Agora aqui, ó. E manterão as vagas que ocupam nos órgãos fracionários de origem. Então, o que mudou no nosso artigo 10 é a parte final. Eles continuam tomando posse em sessão solene na primeira semana de fevereiro do ano seguinte ao da eleição. São eleitos ao final ali do ano anterior, né? Provavelmente, eu não estou estudando isso agora nesse momento, mas aqui ele vai te falar certinho. Vamos ver se tem aqui rapidinho pra gente ver. Das eleições. Aqui, ó. Na primeira semana de dezembro, então a eleição vai ser na primeira semana de dezembro, e na primeira semana de fevereiro, né, então foi o nosso artigo que foi alterado,
vai ter a posse em sessão solene. Uma sessão ali mais bonita, mais especial, solene, né? Não vamos mudar os nomes. Sessão solene. Então, nessa sessão solene de fevereiro, eles vão tomar posse ali em dia e horário fixado, tá? E aí a parte que inovou manterão as vagas que ocupam nos órgãos fracionários de origem. Nesse momento, eu não tô nem aí o que é órgão fracionário de origem, não vou te explicar o que é isso, só quero que tu saibas que teve alteração e o que alterou foi que eles manterão as vagas que ocupam nos órgãos fracionários de origem. Então, essa foi a alteração do ano passado que pode estar aí na tua prova. Vamos lá. Parágrafo único. Durante o exercício do mandato, serão designados juízes de direito do segundo grau para responderem pelas vagas nos órgãos fracionários de origem dos desembargadores eleitos para cargos de direção e função administrativa até o retorno dos titulares de exercício das funções jurisdicionais. Eu vou tentar te explicar aqui sem me ater a detalhes técnicos, tá? Mas só para a gente ir imaginando. Provavelmente antes aqui, ou ficava em aberto, ou era de uma forma diferente. Mas o que está querendo dizer aqui é que vão ter juízes de direito do segundo grau ocupando os cargos lá onde esse desembargador trabalhava, mas ele continua lotado lá. Então, ele não vai sair desse órgão fracionário de origem. Ele só vai estar, meio que emprestado para desenvolver as funções da eleição, que são essas aqui, ó. Presidente, primeiro vice, corregedor, segundo vice, terceiro vice e corregedor do foro extrajudicial. Essas 6 funções aqui terão, então, desembargadores eleitos e eles saíram de algum lugar. Esse desembargador estava lá numa câmara, estava lá trabalhando em algum lugar e esse lugar em que ele ocupava não vai ficar vago, não vai ser colocado outra pessoa. Vai ter lá um substituto, ó. Serão designados, então, durante o exercício do mandato, só durante o exercício, serão designados juízes de direito de segundo grau para responderem pelas vagas, tá? Nos órgãos fracionários de origem desse desembargador eleito, até o retorno do titular. Então, o que mudou mesmo aqui? Manterão as vagas que ocupam nos órgãos fracionários de origem, tá? Vamos buscar aqui mais coisas, então, que mudaram para a gente se atentar. Aqui mudou em 2022, não foi 2024, mas achei interessante e importante aqui também, tá? Então, eu vou ler com você. Nos casos de licença, falta... Então, o que é sobre isso aqui? Ó? Da substituição dos cargos e direção e das funções administrativas. Então, aqueles caras lá, os 6 que a gente leu aqui em cima, vamos de novo. Presidente, primeiro vice, corregedor-geral, segundo vice, terceiro vice e corregedor do fórum extrajudicial, esses 6, estamos falando aqui sobre a substituição deles. Cadê eles de novo? Aqui. Estamos falando sobre a substituição nos casos de licença, falta, férias, impedimento ou afastamento temporário. A substituição da ocupação do cargo de direção ou função administrativa ocorrerá da seguinte forma. Então, só para a gente relembrar aqui um negocinho. Quando eu falei lá do outro artigo, a gente estava falando de substituição lá do órgão fracionário de onde que ele veio. Agora a gente está falando da substituição do cargo de direção, função e chefia ali. Cargo de direção e das funções administrativas, tá? Então, aqui, ó. Da substituição dessa segunda função que ele está fazendo quando ele pegar uma licença, quando ele faltar, quando ele pegar férias, quando ele for impedido ou afastado temporariamente, como é que fica? O primeiro vice substitui o presidente. O segundo vice substitui o primeiro vice. E o que mudou? O terceiro vice substituía o segundo vice. E agora, o terceiro vice substitui o segundo vice e vice-versa. Meu Deus do céu! Quanto vice numa frase só. Mas vamos ver aqui, ó. O primeiro substitui o presidente. Fechou. O segundo substitui o primeiro vice. Aí agora quem substitui o segundo? Antes era o terceiro, substitui o segundo vice. E aí quem substitui o terceiro? Não sei como é que era. Não está escrito aqui. Mas o fato é que agora o terceiro e o segundo estão no vice-versa. Então você vai lembrar desse parágrafo da seguinte forma. É tudo muito vice e vice-versa. Então, primeiro vice vai para o presidente, segundo vice vai para o primeiro vice. E quem substitui o segundo e o terceiro é vice-versa. Então é isso, é assim que a gente vai estudando, é assim que a gente vai lembrando. E claro, né, eu estaria aqui com o meu material já numa forma em que eu conseguiria destacar ele. Então, eu destacaria isso aqui. Se eu tivesse aqui meu caderno de legislação interna, já anotaria isso aí. Né? Então, primeiro substitui o presidente, segundo o primeiro, e o segundo e o terceiro é vice-versa. Né? Para você não esquecer disso aí. Agora, continua. O corregedor-geral do foro substitui extrajudicial, é que são 2 corregedores, tá, gente?
Existe corregedor-geral do foro extrajudicial e existe corregedor-geral da justiça. Esse, então, é o seguinte, o extrajudicial, ele vai substituir o corregedor-geral da justiça. O corregedor-geral da justiça substituirá o corregedor-geral do foro extrajudicial. Então, neles também rola esse negócio de vice-versa. Eles só não têm essa fala aqui. Mas os dois corregedores, eles se substituem também. O que foi trocado aqui, ó? Na inviolabilidade das substituições, as que se referem nos artigos 3, 4 e 5 do caput deste artigo, o desembargador mais... Aí antes era o mais antigo e agora mudou. É o mais moderno. Por que mudou? Agora vamos lá, vamos tentar fazer seu cérebro aí decorar as coisas. Por que mudou? Porque agora a gente está mais moderno. Se mudou o regimento interno, é para ser mais moderno e por isso que ficou o mais moderno nesse inciso. Então é o seguinte, na inviabilidade das substituições, o desembargador mais moderno do órgão especial, então antes eram outras coisas, tá? Então aqui ficou mais moderno no nosso regimento interno. O desembargador mais moderno, integrante do órgão especial e desimpedido, substituirá respectivamente o segundo vice, o terceiro vice, o corregedor-geral da justiça ou o corregedor-geral do foro extrajudicial. Nas substituições, o desembargador substituto acumula as funções inerentes ao seu cargo. Por que esse parágrafo ali é bem importante? Porque imagina que esse desembargador mais moderno do órgão especial fosse substituir alguém. Daí mais alguém ia substituir o do órgão especial. E mais alguém ia substituir esse outro. Não. Então, esse cara que sai do órgão especial para desempenhar uma dessas funções de direção ou funções administrativas, um desses cargos, ele vai acumular a função dele lá na Câmara que ele tá, junto com essas funções de direção chefia. Chefia não, perdão, gente. Direção e função administrativa. Tá? Então, direção e função administrativa será substituído por um cara mais moderno, porque a gente modernizou o nosso regimento interno. Então é isso, gente. É uma dica rápida, é uma forma de você estudar, na verdade. Então, eu quero te mostrar que você vai buscar aí. Ah, é muita página, eu tô cansada, não quero estudar isso. Então, vamos estudar as alterações. E vamos estudar o que está taxado, né? Que é esse riscado aqui, ó. Então, toda vez que está taxado, a gente pode ver o que mudou. Vemos aqui, responder administrativamente. Função de quem isso aqui, ó? São competências do segundo vice, tá? Então, o segundo vice teve bastante alteração. Então, vamos ver aqui onde eu estava. Responder administrativamente pelo núcleo de gerenciamento de precedentes. Só que esse núcleo agora mudou o nome. Ele botou E de ações coletivas. Então, mais uma alteração. Enfim, se aparecer o núcleo de gerenciamento de precedentes e de ações coletivas, você vai lembrar o quê? Que foi adicionado mais uma funçãozinha. Então, antes era núcleo de gerenciamento e precedentes. Agora é núcleo de gerenciamento e precedentes e de ações coletivas. Por que eu tô falando que foi adicionado mais uma coisinha? Porque era uma, mais uma, e é função de quem? Do segundo vice. Então, uma mais uma, segundo vice. É assim que eu vou fazendo correlações aleatórias pra gente decorar as coisas. Então, uma mais uma mudou. Então, para responder administrativamente pelo núcleo de gerenciamento de precedentes e de ações coletivas, uma mais uma, segundo vice. Eu espero que você tenha gostado aí dessas dicas desse regimento interno. A gente vai sempre trazer alguns videozinhos aí pra dar essa animada, mas sempre com o meu fundo, que é o ponto da mentoria, que é te trazer essa forma de estudo, né? Eu quero que vocês sejam... O meu sonho é libertar vocês, que vocês sejam super autossuficientes para estudar para concurso público. E para isso você precisa pegar essas dicas, né? Quem vem para a mentoria escolhe vir para que a gente acelere esse processo. Então, para acelerar esse processo, tem essas diquinhas aí que você precisa pegar e mais rápido e tal. E uma das formas de estudo é essa. Uma dica extra aqui pra você é que você se divirta. Você tá vendo, realmente, eu tô feliz gravando esse vídeo. Eu gosto de me desafiar. Eu tô aqui aprendendo coisa nova. Eu tô aqui pensando como é que o examinador poderia me cobrar isso. E é esse gosto que você tem que ter aí pra estudar, pra deixar a sua rotina boa, né? Não vou dizer que vai ser os momentos mais felizes da tua vida, estudar para concurso é maravilhoso. Eu acho que é. Mas não pode ser que não sejam os melhores dias da sua vida. Mas o fato é que você precisa se divertir nesse caminho, se desapegar da, ai meu Deus, eu tenho que passar, porque senão, meu Deus, estou ferrada. Não, vai curtir esse caminho. Tu vai se apaixonar por esse caminho. Enfim, eu sei que é um papo meio utópico para muita gente, mas os meus mentorados estão aí para comprovar que a gente consegue deixar esse caminho muito mais leve. Se você precisa de uma ajuda para a legislação interna, também vou te deixar aqui embaixo um link
Nesse link, a gente preparou um material de questões. Então, nessa vibe de se divertir enquanto estuda, tem 20 questões de certo e errado de 3 principais legislações por semana. Então, são 6 semanas ao total. Vamos lá, vamos devagar. Estamos falando do Regimento Interno, do Código de Divisão e Organização Judiciárias e do Código de Normas da Corregedoria. Essas 3 legislações, por 6 semanas, já estão liberadas 3 ou 4 semanas, se eu não me engano. Então, são liberadas 20 questões. Nessas 20 questões de certo e errado, você vai ter o artigo para você estudar. Então, é uma forma de você olhar ali a legislação, que você já passou o olho, ou se você não passou o olho, você pode fazer isso do reverso. Tentar descobrir, será que isso é certo, será que isso é errado? E aí, a partir disso, ir lá para o artigo, lá para o gabarito, e ver qual era o artigo e aprender, então, dessa forma reversa, que vai deixar tudo mais leve. Essa é para o estudo dessas 3 legislações que eu falei. E tem também 15 questões de FGV, né, no estilo FGV, sobre todas as legislações internas. Então vai ter o Estatuto do Servidor Público, o Regimento Interno, o Código de Normas, o Código de Divisão, aquelas outras 2 leis menores, que um é o... eu não lembro agora o nome, Código de Ética, e o segundo é não sei o que fala sobre o regime disciplinar. Né? Então, essas leis todas que estão lá na tua prova, estão presentes no simulado, que são 15 questões distribuídas de uma maneira que eu acredito que vai estar aí sopesado na tua prova também. Então, mais questões de estatuto, não falei do estatuto, né? Mais questões de estatuto de Santa Catarina, um pouquinho menos de regimento interno, daí depois dividido nos códigos, e uma ou outra ali questão do código de ética e dessa coisa do regimento jurídico, tá? Do regime jurídico, perdão, não é regimento jurídico, é do regime jurídico do servidor. Não tem como ir para a prova do TJ Santa Catarina deixando de lado a legislação interna. São 15 questões que vão, com certeza, contribuir para a tua nomeação ou para a tua reprovação. Então, vamos cair de cabeça aí nessas leis, estudar elas com afinco e, principalmente, se divertir no caminho.